Toda sexta-feira eu pegava a minha bicicleta e ia até a cidade comprar umas coisas para o final de semana. Era um trajeto que eu conhecia de cor e salteado, uns 12 quilômetros de estrada de chão batido que passava por umas 3 fazendas e uma encruzilhada bem no meio do caminho. Sempre voltava perto das 7 da noite, quando o sol estava se pondo e começava a esfriar um pouco. Gostava desse horário porque era mais tranquilo para pedalar, sem o sol forte do meio-dia queimando nas costas. Naquela sexta-feira não foi diferente das outras. Fiz minhas compras na cidade, botei tudo na sacola que eu levava amarrada na garupa da bike e peguei a estrada de volta para casa. Estava pedalando numa boa, pensando nos planos para o final de semana, quando cheguei na encruzilhada e vi uma coisa que me chamou a atenção. Bem no meio do cruzamento das 2 estradas, tinha uma vela branca acesa. Não era coisa comum de se ver, mas também não era nada muito estranho. Às vezes o pessoal acende vela em encruzilhada para fazer oração, pedir proteção, essas coisas que todo mundo faz por aqui. Só que quando cheguei mais perto, vi que tinha um papel meio amassado queimando do lado da vela. O papel estava quase todo consumido pelo fogo, mas deu para ver que tinha alguma coisa escrita nele. Parei a bicicleta e dei uma olhada mais de perto, meio curioso para saber o que era. E aí levei um susto que quase me derrubou da bike. No que sobrou do papel, dava para ler claramente o nome do meu irmão mais novo, o João. Estava escrito com uma letra que eu não reconheci, meio tremida, como se a pessoa tivesse nervosa na hora de escrever. Meu primeiro pensamento foi que alguém estava fazendo algum trabalho de macumba contra ele. Sabe como é? Sempre tem gente com inveja, gente que não gosta da prosperidade dos outros. João sempre foi um rapaz trabalhador, honesto, nunca se meteu em confusão com ninguém, mas às vezes isso não importa muito para quem tem o coração cheio de maldade. Fiquei ali parado uns minutos, sem saber direito o que fazer. Devia apagar a vela? Devia pegar o papel que estava queimando? Ou era melhor não mexer em nada e deixar as coisas como estavam? Resolvi não mexer em nada e segui viagem para casa. Mas fiquei com aquilo na cabeça o resto da noite, preocupado, pensando se devia contar para o João ou se era melhor ficar quieto para não assustar ele à toa. Acabei decidindo que era melhor não falar nada, pelo menos por enquanto. Talvez fosse só coincidência. Talvez o nome que eu tinha visto nem fosse do meu irmão, afinal, João é um nome comum. Tem um monte de João por aí. Tentei me convencer de que eu tinha visto errado, que era só impressão minha. Mas no fundo eu sabia que tinha lido direito. Era o nome do meu irmão mesmo, não tinha dúvida. Passei a noite meio inquieto, acordando de vez em quando com aquela sensação ruim no peito, como se alguma coisa muito errada fosse acontecer. No sábado de manhã, acordei com a intenção de ir até a casa do João, que morava uns 2 quilômetros daqui, para ver se ele estava bem. Mas acabei me enrolando com uns afazeres em casa e deixei para ir depois do almoço. Aí depois do almoço apareceu um vizinho precisando de uma ajuda. E quando me dei conta, já tinha anoitecido. Foi aí que minha cunhada chegou aqui em casa correndo, desesperada, gritando que tinha acontecido uma coisa horrível com o João. Ele tinha saído para ir buscar uma vaca que tinha fugido do pasto e tinha se enroscado no arame farpado da divisa da propriedade. Quando ela foi procurar ele, encontrou o coitado todo enrolado no arame, cortado dos pés à cabeça, já sem vida. A polícia diz que provavelmente ele tinha tropeçado no escuro e caído em cima da cerca, e que quanto mais tentou se soltar, mais se enroscou. Mas eu sabia que não tinha sido acidente. Sabia que tinha a ver com aquela vela na encruzilhada, com o nome dele queimando naquele papel. O que eu não sabia era quem tinha feito aquilo, nem por quê. João não tinha inimigo, não tinha briga com ninguém, não tinha motivo para alguém querer fazer mal para ele. O enterro foi no domingo e foi uma das coisas mais tristes que eu passei na vida. Ver meu irmão mais novo dentro daquele caixão, todo cortado pelo arame,
Foi uma dor que eu não desejo para ninguém. Na segunda-feira, mesmo meio abalado ainda, resolvi voltar na encruzilhada para ver se encontrava alguma pista de quem tinha feito aquela maldade. Pensei que talvez a pessoa tivesse deixado alguma coisa para trás, alguma pista que pudesse me ajudar a descobrir quem era. Quando cheguei lá, não tinha mais resto da vela nem do papel, mas tinha uma coisa que fez meu sangue gelar. Outra vela, igualzinha à primeira, acesa no mesmo lugar. E do lado dela, outro papel queimando. Dessa vez, eu não hesitei. Corri até lá e consegui apagar o papel antes dele queimar completamente. E quando li o que estava escrito, quase desmaiei ali mesmo. Era meu nome completo, escrito com a mesma letra tremida da primeira vez. Agora era eu a próxima vítima de quem quer que estivesse fazendo aquela coisa medonha. Peguei a vela, apaguei ela, rasguei o papel em pedacinhos pequenos e joguei tudo longe. Mas sabia que aquilo não ia resolver o problema. Quem estava fazendo aquilo não ia parar, só porque eu tinha destruído uma vela. Corri atrás de Dona Conceição, uma benzedeira muito respeitada aqui na região, para pedir ajuda. Contei para ela tudo o que tinha acontecido, desde a primeira vela até encontrar meu nome na segunda. Ela ouviu tudo com uma cara muito séria e quando terminei de falar, ela balançou a cabeça e disse: "Meu filho, isso aí é trabalho de morte. Alguém fez um pacto muito forte contra sua família." Perguntei o que eu podia fazer para me proteger, se tinha algum jeito de reverter aquela situação. Ela disse que ia tentar me ajudar, que ia fazer umas orações, uns banhos, mas que não podia garantir nada porque o trabalho que tinham feito era muito pesado. "O problema", ela disse, "é que quando a pessoa aceita receber o pagamento lá de baixo, fica difícil quebrar. O preço já foi aceito, agora é só aguardar a cobrança." Fiquei sem entender direito o que ela queria dizer com pagamento lá de baixo, mas ela me explicou que tem gente que faz acordo com força do mal para conseguir o que quer. E que uma vez que o acordo é feito, não tem mais volta. A pessoa que fez o trabalho contra minha família tinha pedido nossa morte em troca de alguma coisa, e agora só restava esperar minha hora de pagar. Dona Conceição me deu uns banhos para tomar, umas orações para rezar, mas disse que eu não podia me iludir, achando que isso ia resolver completamente. "Vai ajudar", ela falou, "mas não vai tirar o perigo completamente. Você vai ter que conviver com isso e torcer para que a proteção seja mais forte que a maldade." Saí de lá mais assustado do que quando cheguei, mas pelo menos sabia que alguém estava tentando me ajudar. Até hoje, mais de um ano depois, não aconteceu nada comigo, mas eu sei que o perigo ainda está aí. De vez em quando passo pela encruzilhada e sinto um arrepio, como se alguém estivesse andando na minha sombra. E todas as noites, antes de dormir, faço as orações que Dona Conceição me ensinou, pedindo proteção para que minha hora não chegue tão cedo. Meu tio sempre foi um homem difícil de lidar. Morava sozinho numa casinha que ficava uns 3 quilômetros da nossa, no meio do mato, e sempre que a gente ia lá visitar ele, saía de lá com alguma marca roxa ou arranhão. Ele batia em todo mundo por qualquer coisa. Se você encostasse numa coisa que não devia, se falasse alto demais, se olhasse errado para ele. Minha mãe sempre dizia que era o jeito dele, que a gente tinha que ter paciência porque ele tinha ficado meio doido depois que minha tia morreu. Mas eu via que não era só tristeza não. Tinha uma maldade nele que parecia crescer cada dia mais. Ele gostava de ver os outros com medo, gostava de apertar o braço da gente até doer, gostava de falar umas coisas que deixavam todo mundo desconfortável. Quando ele morreu, eu até me senti aliviado, para falar a verdade. Pensei que finalmente a família ia ter paz, que não ia mais precisar aguentar aquelas visitas tensas, onde todo mundo ficava pisando em ovos para não irritar ele. O enterro foi meio vazio, só a família mesmo, porque ele não tinha amigos na região.
Todo mundo meio que respirou fundo quando botaram ele na cova, como se um peso tivesse saído das nossas costas. Só que aí começou a parte estranha. Umas 2 semanas depois do enterro, comecei a ter uns sonhos muito pesados. No começo, achei que era só o estresse de tudo o que tinha acontecido, mas os sonhos foram ficando mais reais, mais detalhados. Eu sonhava que estava deitado na minha cama, normal, só que quando abria os olhos no sonho, ele estava lá do meu lado, sorrindo com aquele sorriso podre que ele sempre fazia quando ia fazer alguma maldade. E aí ele começava a falar umas coisas horríveis no meu ouvido, coisas que eu nem gosto de lembrar direito. No sonho, eu tentava me mexer, tentava gritar, mas não conseguia. Era como se ele tivesse colado em mim e eu não conseguisse sair dali. Ele ria baixinho e ficava passando a mão no meu braço, apertando, machucando, igual ele fazia quando estava vivo. E toda vez que eu acordava desses sonhos, eu estava todo suado, com o coração batendo descompensado, e ficava com uma sensação horrível de que ele ainda estava ali no quarto comigo. Comecei a dormir com a luz acesa, mas não adiantava muito não. Os sonhos continuavam vindo, cada vez mais frequentes, cada vez mais reais. E aí começou o pior. Eu acordava com marcas no corpo. No começo, eram só umas marcas vermelhas no braço, como se alguém tivesse apertado forte. Pensei que eu mesmo tinha me machucado dormindo, virando de um lado para o outro. Mas aí apareceram umas marcas no peito, depois na barriga, sempre nos mesmos lugares onde ele mexia comigo no sonho. Uma manhã, eu acordei com 3 arranhões profundos na barriga, como se alguém tivesse passado unha comprida ali. E não era arranhão de unha minha, não. Eram mais longos, mais fundos. Minha mãe ficou preocupada e quis me levar no médico. Mas como eu ia explicar aquilo? Ah, doutora, meu tio morto está me machucando durante o sono? Ela ia achar que eu estava louco. Então, comecei a dormir com camisa de manga comprida para esconder as marcas e evitava ficar sem camisa perto da família. Mas as marcas continuavam aparecendo e os sonhos ficando cada vez mais intensos. Ele começou a falar que não tinha terminado de me ensinar umas coisas, que morte não ia impedir ele de continuar fazendo o que sempre fez. Dizia que tinha feito um acordo antes de morrer, que tinha pedido para continuar tendo controle sobre a família mesmo depois de partir. Foi aí que procurei Dona Maria, uma senhora aqui da região que entende dessas coisas de espírito. Contei para ela o que estava acontecendo e ela ficou com uma cara muito preocupada. Diz que às vezes pessoas muito ruins fazem esses tipos de pacto antes de morrer, que vendem a alma em troca de poder continuar atormentando os outros. Mas que todo pacto desses cobra um preço alto e que uma hora a coisa vira contra a própria pessoa que fez. Ela me deu uns banhos para tomar, umas orações para falar, mas disse que eu ia ter que ser forte porque a situação ia piorar antes de melhorar. E ela estava certa. Os sonhos começaram a vir toda noite e ele começou a ficar mais violento. Me apertava mais forte. Dizia que ia me levar junto com ele, que eu pertencia a ele e que nem a morte ia mudar isso. Acordava com hematomas roxos no corpo, com arranhões que sangravam, e comecei a ter medo de dormir. Passei a tomar café para tentar ficar acordado, mas não conseguia aguentar por muito tempo. E aí uma noite aconteceu uma coisa que mudou tudo. Eu estava tendo aquele pesadelo de sempre, com ele do meu lado fazendo as maldades dele, quando de repente ele começou a gritar. No sonho mesmo, ele começou a gritar como se alguém estivesse pegando ele, como se alguém estivesse fazendo com ele o que ele fazia comigo. Vi umas sombras escuras puxando ele, e ele gritava que não era para ser assim, que o pacto dele era para ter poder, não para ser torturado. E aí ele olhou para mim com um desespero que eu nunca tinha visto nele e disse: "Me ajuda, menino, eles vieram me buscar. Não era para ser assim." Mas eu não fiz nada. Fiquei olhando ele sendo arrastado pelas sombras, gritando e se debatendo igual um louco.
Quando acordei desse sonho, senti uma leveza que não sentia há meses, como se uma corrente pesada tivesse saído de cima de mim. Desde aquela noite, não tive mais pesadelo nenhum com ele. Mas agora, toda a madrugada, eu ouço ele gritando lá de baixo, no porão da nossa casa. São gritos de desespero, de dor, como se ele estivesse pagando por tudo que fez quando estava vivo. Minha família não escuta nada, só eu mesmo que ouço. Dona Maria disse que é porque eu fui a pessoa que ele mais atormentou, então é comigo que ele tem a ligação mais forte. Ela disse também que agora ele está preso aqui, pagando pelos pecados dele, e que vai ficar assim até conseguir se redimir de algum jeito. Mas conhecendo meu tio, acho que ele vai ficar gritando no meu porão por muito tempo ainda. E sabe de uma coisa? Depois de tudo que ele me fez, não sinto pena nenhuma dele, não. Minha irmã sempre foi teimosa, sabe como é? Aquele dia, ela saiu para buscar uns remédios na cidade e disse que voltava antes de escurecer. Só que aí foi dando 6 horas, depois 7, e nada dela aparecer. Minha mãe ficou desesperada porque todo mundo aqui da região conhece as histórias do bananal que fica no caminho. Minha avó sempre falava que ali chorava uma mulher que foi enterrada viva por um fazendeiro, depois que ela recusou ser dele. Coisa de muito tempo atrás, mas a gente sempre respeitou, né? Nunca andava por ali depois que o sol sumia. Então, quando deu umas 8:30 da noite e minha irmã não chegava, eu peguei a lanterna e saí procurando. Meu pai tinha ido trabalhar na cidade grande e só voltava no outro dia. Então, era só eu mesmo para resolver a situação. O negócio é que, quanto mais eu caminhava na direção do bananal, mais um frio estranho subia pela barriga. Não era frio de vento, não. Era outra coisa. Como se alguém tivesse passado gelo nas minhas costas. E aí eu comecei a ouvir. Era um choro baixinho, meio sufocado, como se viesse de debaixo da terra. No começo pensei que era minha irmã, que ela tinha caído em algum buraco ou coisa assim. Acelerei o passo e entrei no bananal chamando por ela, mas o choro continuava sempre na mesma intensidade, sempre no mesmo lugar. Foi aí que percebi que aquele som não era de pessoa viva. Era diferente, mais grave, e tinha uma coisa nele que arrepiava os cabelos do braço. Mas eu estava desesperado pela minha irmã, então continuei andando entre as bananeiras. A lanterna começou a falhar, piscando de vez em quando, e o choro foi ficando mais alto. De repente, ele parou completamente e ficou aquele silêncio pesado que dá vontade de correr. Só que aí eu ouvi uma voz de mulher bem clara, falando bem perto do meu ouvido. "Ela não tá aqui, moço." Me virei rapidinho, mas não tinha ninguém. A voz continuou: "Mas eu posso te mostrar onde ela tá." E aí, cara, foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida. Comecei a ver umas imagens na minha cabeça, como se alguém tivesse ligado uma televisão dentro do meu cérebro. Vi minha irmã caminhando pela estrada, aí um homem parando o carro e oferecendo carona. Vi ela entrando no carro, e depois... Nossa, prefiro nem falar direito o que vi. O cara levou ela para um lugar longe e fez umas coisas horríveis. As imagens eram tão claras que eu conseguia sentir o medo dela, como se eu estivesse lá junto. A mulher continuava falando. "Ele fez comigo a mesma coisa, há 63 anos. Me enterrou viva bem ali." E quando olhei para onde a voz apontava, vi uma pequena elevação no chão, coberta de folhas secas. As visões continuaram e eu vi onde o homem tinha levado minha irmã. Era uma casa velha, abandonada, uns 15 quilômetros daqui. Vi também o rosto dele, como se eu conhecesse ele a vida inteira. E a mulher disse: "Vai buscar sua irmã, que ela ainda está viva, mas depois você volta aqui e me ajuda com uma coisa." Saí correndo do bananal, sem nem pensar 2 vezes. Peguei a moto do meu vizinho e fui atrás da casa que tinha visto nas visões.
Encontrei ela rapidinho, igualzinha ao que a mulher tinha me mostrado. Minha irmã estava amarrada lá dentro, machucada, mas viva. O cara não estava em casa, então consegui soltar ela e levamos ela para o hospital. Ela confirmou tudinho que eu tinha visto. O homem da carona, como ele tinha enganado ela, tudo batia certinho. Mas eu sabia que tinha que voltar no Bananal, como a mulher tinha pedido. No dia seguinte, depois que minha irmã estava melhor, voltei lá de manhã cedo. Não ouvi mais o choro, mas senti uma presença como se alguém estivesse andando do meu lado. Aí veio aquela voz de novo. Obrigada, moço. Agora ele vai pagar pelo que fez comigo e com sua irmã também. Perguntei o que ia acontecer, mas ela não respondeu mais nada. Fui embora meio confuso, sem entender direito. No outro dia, saiu no jornal da região que tinham encontrado um homem enforcado na porteira da fazenda dele. Quando vi a foto, era exatamente o cara que tinha feito aquilo com minha irmã, igualzinho ao que eu tinha visto na visão. O mais estranho é que ele estava com a boca costurada com uns fios de palha de bananeira, e a polícia não conseguiu explicar como ele tinha feito aquilo em si mesmo. Disseram que não tinha como ser suicídio porque as mãos dele estavam livres. Mas também não tinha sinal de briga nem nada. Foi arquivado como morte misteriosa. Eu nunca contei para ninguém sobre a mulher do Bananal, só para minha irmã mesmo. E ela acreditou na hora, porque ela também tinha sentido uma presença estranha quando a gente passou por lá, voltando do hospital. Até hoje, quando passo perto daquele lugar, sinto como se alguém tivesse me protegendo. Nunca mais ouvi o choro, mas de vez em quando sinto um perfume doce de banana madura no ar, mesmo quando não é época da fruta. E sempre que isso acontece, fico com a sensação de que ela está por ali, cuidando para que ninguém mais passe pelo que ela passou. Depois desse dia, nossa família nunca mais foi a mesma. Minha irmã ficou meio diferente, mais quieta, e às vezes ela acordava no meio da noite, dizendo que tinha sonhado com uma mulher de vestido branco, que agradecia a ela por ter sido corajosa. Eu sempre soube que era a mesma mulher que tinha me ajudado no Bananal. Minha mãe, que antes não acreditava muito nessas coisas, começou a acender vela toda sexta-feira para agradecer a proteção que a gente recebeu. E minha avó, nossa, quando contei para ela o que tinha acontecido, ela só balançou a cabeça e disse: eu sabia que um dia ela ia encontrar um jeito de se vingar. Parece que a história da mulher enterrada viva era mais real do que a gente imaginava, e que muita gente da região já sabia disso há muito tempo, mas ninguém falava abertamente sobre o assunto. O fazendeiro que morreu era conhecido por ser meio esquisito com as mulheres da região, sempre oferecendo carona para as moças que iam para a cidade, sempre com aquele sorriso meio forçado que dava arrepio. Depois que ele morreu, outras mulheres começaram a contar histórias de como ele tinha tentado forçar elas a fazer coisas que elas não queriam. Só que na época ninguém denunciava, porque ele tinha dinheiro e influência na região. Mas agora que ele não estava mais aqui, as línguas se soltaram e todo mundo ficou sabendo o tipo de homem que ele realmente era. A polícia até reabriu alguns casos antigos, mas como ele já estava morto, não deu em nada. Eu continuo passando pelo Bananal de vez em quando, principalmente quando preciso ir na cidade. Mas agora é diferente. Não sinto mais aquele medo que dava antes. É como se o lugar tivesse sido limpo de alguma coisa ruim que tinha ali. As bananeiras cresceram mais, ficaram mais verdes e até os passarinhos voltaram a cantar por ali. Tem dias que fico pensando se fiz a coisa certa, se não devia ter contado para a polícia sobre as visões que tive. Mas aí me lembro da cara de alívio da minha irmã quando a gente saiu daquela casa. E sei que foi o jeito que tinha que ser. Às vezes justiça vem de lugares que a gente não espera, né? E aquela mulher esperou mais de 60 anos para ter a dela. Quando vi o anúncio daquele sítio, desconfiei na hora.
O preço estava barato demais para ser coisa boa. 15 mil reais por uma propriedade com casa, pomar e até um açude pequeno? Aqui na nossa região, um terreno desse tamanho custava pelo menos o triplo. Mas eu estava precisando sair da cidade, cansado daquela correria, daquele barulho constante, e queria um lugar para ter minhas galinhas, plantar umas verduras, viver do que é meu. O cara que estava vendendo parecia com pressa de se livrar do lugar. Não queria nem negociar o preço. Disse que tinha herdado de um parente distante e que não tinha interesse em ficar por aqui. Quando cheguei no local para ver, a primeira impressão até que foi boa. A casinha era antiga, mas parecia resistente, com paredes grossas de tijolo e um telhado que se via que era bem feito. O pomar tinha umas árvores de manga, goiaba, algumas bananeiras. Só tinha um negócio meio estranho. Não se via bicho nenhum por ali. Nem passarinho cantando, nem borboleta voando, nada. Mas pensei que fosse coisa da época, sei lá. Ou que talvez os donos anteriores tivessem usado algum veneno que afastou os bichos por um tempo. Fechei o negócio no mesmo dia e me mudei na semana seguinte. Trouxe minhas coisas, umas galinhas que eu tinha criado na casa da minha mãe, um gato que sempre me acompanhava e uns passarinhos que eu criava numa gaiola grande. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu acordava cedo, cuidava dos bichos, trabalhava na horta que comecei a fazer nos fundos da casa. Só que aí começaram a acontecer umas coisas estranhas. As galinhas ficaram meio agitadas, como se tivessem com medo de alguma coisa. Elas se juntavam todas num canto do quintal e ficavam lá, meio encolhidas, fazendo uns barulhos baixinhos que eu nunca tinha escutado elas fazerem. O gato também ficou diferente. Ele sempre foi carinhoso, dormia na minha cama, vinha ronronar perto de mim quando eu estava assistindo televisão. Mas ali na casa nova ele ficou meio selvagem, se escondendo embaixo dos móveis, miando de um jeito estranho durante a madrugada. E os passarinhos pararam de cantar completamente. Eles ficavam quietinhos na gaiola, como se tivessem doentes, mas quando eu levava eles no veterinário da cidade, o doutor dizia que estavam saudáveis. E aí as coisas foram ficando piores. Numa manhã acordei e uma das galinhas estava morta no quintal, sem nenhuma marca, sem sinal de que algum bicho tinha atacado ela. Parecia que ela tinha simplesmente parado de viver. No dia seguinte, foram mais duas. Na outra semana, encontrei o gato estirado na varanda com os olhinhos fechados, como se tivesse adormecido para sempre. E os passarinhos foram morrendo um por um, sempre da mesma forma, sem marca, sem sinal de doença, como se alguém tivesse simplesmente apagado eles. Comecei a ficar preocupado, pensando que podia ter alguma coisa no ar, algum gás venenoso saindo da terra, sei lá. Mas eu me sentia bem. Não tinha nenhum sintoma estranho. Era só os bichos que morriam e sempre daquele jeito misterioso. Aí teve um dia que meu pai veio me visitar para ver como eu estava me adaptando na vida nova. Ele chegou animado, falando que o lugar era bonito, que eu tinha feito uma boa escolha. Ficou o dia todo comigo, me ajudando a consertar umas coisas na casa, conversando sobre os planos que eu tinha para o sítio. Na hora do almoço, a gente estava sentado na mesa da cozinha quando ele parou de falar no meio de uma frase e ficou olhando para a parede com uma cara estranha. Perguntei o que era e ele disse: "Filho, me parece que essa parede está úmida." Olhei para onde ele estava apontando e era verdade. A parede estava com umas manchas de umidade que eu nunca tinha reparado antes. Mas não era uma umidade normal, sabe? Era como se a parede estivesse suando, como se tivesse água saindo de dentro do tijolo. E tinha uma coisa mais estranha ainda. Quando eu encostava a mão na parede, ela estava morna, como se tivesse vida própria. Meu pai achou aquilo muito esquisito, disse que nunca tinha visto uma coisa daquelas. Ele passou a tarde tentando entender de onde vinha aquela umidade, se era problema de cano furado ou infiltração do telhado, mas não achou nada que explicasse. Quando anoiteceu, ele disse que ia embora,
mas que voltaria no dia seguinte com uns materiais para dar uma olhada melhor na parede. Só que no outro dia ele não apareceu. Liguei para a casa dele e minha mãe disse que ele tinha passado mal durante a noite, que estava internado no hospital com uma coisa estranha no pulmão. Corri para o hospital e encontrei ele numa situação terrível. Os médicos disseram que os pulmões dele estavam se enchendo de um líquido escuro que eles nunca tinham visto antes e que não conseguiam descobrir o que estava causando aquilo. Em 2 dias ele morreu, afogado no próprio líquido que estava saindo de dentro do corpo dele. Foi a coisa mais horrível que eu passei na vida, ver meu pai definhar daquele jeito sem ninguém conseguir fazer nada. Depois do enterro, voltei para o sítio meio sem rumo, sem saber o que fazer da vida. E foi aí que percebi que as manchas de umidade na parede tinham aumentado. Agora, elas cobriam quase a parede inteira, e quando eu encostava o ouvido ali, eu jurava que escutava um barulho como se fosse respiração. Como se a casa tivesse pulmões próprios e tivesse respirando junto comigo. Foi quando procurei seu João, um vizinho que morava há mais de 50 anos na região, para perguntar sobre a história daquele lugar. A cara dele mudou completamente quando eu falei do sítio. Ele me contou que ali funcionava uma espécie de centro de tortura durante a época da ditadura militar, há uns 40 anos atrás. Disse que levavam presos políticos para lá, que faziam coisas horríveis com eles e que muita gente morreu dentro daquela casa. Os gritos eram de arrepiar, ele disse. A gente escutava de longe, mas todo mundo tinha medo de se meter. Contou também que depois que acabou aquela história, ninguém mais conseguiu morar lá por muito tempo. Sempre acontecia alguma coisa estranha, sempre alguém adoecia ou morria de forma misteriosa. Aquela casa se alimenta do sofrimento, ele falou. E quando fica com fome, ela cobra de quem está por perto. Entendi então que eu precisava sair de lá o quanto antes. Mas seu João me disse uma coisa que me gelou o sangue. Ela já provou do seu pai, moço. Agora ela não vai te deixar ir embora assim fácil, não. Você só sai de lá se deixar ela bem alimentada. Perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele respondeu com uma frieza que me deu calafrios. Você sabe o que eu quero dizer. Naquela noite, sozinho na casa, olhando para aquelas paredes úmidas que pareciam respirar, entendi que ele estava certo. A casa tinha gosto pelo sofrimento, tinha fome de morte, e não ia me largar enquanto não tivesse o que queria. E o único jeito de eu sair vivo de lá era dando para ela o que ela precisava. Faço entrega de leite pelas fazendas da região há uns 8 anos. Acordo todo dia às 4:30 da manhã, pego o caminhão e saio fazendo minha rota. A estrada do leite é uma das que eu sempre passo. Uma estrada de chão batido que corta o meio do mato e liga umas 5 fazendas grandes. Sempre gostei de passar por ali porque é uma estrada bonita, cheia de árvores dos 2 lados e normalmente bem tranquila. Só tinha uma coisa que sempre me incomodava um pouquinho. Aquela estrada era muito silenciosa. Mesmo sendo 5 da manhã, você não escutava nem grilos cantando, nem vento balançando as folhas, nada. Era um silêncio meio pesado, que deixava a gente meio desconfortável. Mas eu estava acostumado, então não ligava muito para isso. Era só acelerar o caminhão, entregar o leite nas fazendas e partir para o próximo ponto. Nunca tinha acontecido nada demais por ali. Só uma vez que um cavalo solto atravessou na minha frente e eu quase bati. Fora isso, sempre foi uma estrada normal, sem nenhum problema maior. Só que naquele dia foi diferente. Eu vinha descendo a estrada numa velocidade normal, quando vi uma figura parada bem no meio da pista. No escuro, com só os faróis do caminhão iluminando, no começo achei que fosse um bêbado perdido ou algum coitado que tinha se acidentado e estava pedindo ajuda. Diminuí a velocidade e acendi o farol alto para ver melhor. E aí, cara, vi uma coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Era um homem, isso era,
mas ele estava completamente pelado e numa posição estranha, meio curvado para frente. E o pior de tudo, o rosto dele estava virado do avesso. Não era uma máscara, não. Era como se alguém tivesse puxado a pele do rosto dele e virado para o lado de dentro. Os olhos estavam onde devia ter a nuca, a boca estava do lado contrário, tudo torcido e sangrento. Freiei o caminhão na hora e fiquei uns segundos sem conseguir processar direito o que eu estava vendo. Pensei que fosse pesadelo, que eu tivesse cochilado dirigindo, mas não era não. O negócio estava ali na minha frente, real pra caramba. A criatura ficou uns segundos parada olhando para mim. Pelo menos eu acho que estava olhando, porque com aquele rosto virado era difícil saber para onde os olhos estavam apontando. E depois saiu correndo para o mato. Mas não correu normal não, correu de 4, igual um bicho, numa velocidade que não era humana. Em 2 segundos tinha sumido completamente na escuridão da mata. Fiquei ali parado dentro do caminhão, com o coração disparado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Pensei em dar meia volta e ir embora, mas eu tinha o trabalho para fazer, tinha as fazendas me esperando com o leite, então respirei fundo e continuei a rota. Durante o resto da manhã, não consegui parar de pensar naquilo. Será que eu tinha visto direito? Será que não tinha sido alguma alucinação por causa do sono, do cansaço? Mas eu sabia que tinha visto e que era real. Aquela imagem ficou gravada na minha cabeça como se alguém tivesse filmado e ficasse passando o filme toda hora. Nos dias seguintes, continuei fazendo minha rota normal, mas sempre com um friozinho na barriga quando chegava perto da estrada do leite. Durante uns 15 dias, não aconteceu nada de diferente. E eu até comecei a achar que tinha sido uma coisa isolada, que não ia se repetir. Até que começaram os vultos. De repente, quando eu estava passando por ali, comecei a ver umas sombras se movendo no meio das árvores, sempre do lado direito da estrada, sempre na mesma altura. No começo, pensava que eram bichos, coati ou capivara, essas coisas que tem no mato. Mas os vultos eram grandes demais para ser bichos pequenos e se moviam de um jeito estranho, muito rápido, como se estivessem deslizando entre as árvores em vez de andando. E aí começou o pior. Eu comecei a ouvir meu nome sendo gritado de dentro da mata, sempre na mesma hora, sempre quando eu estava passando por aquele trecho da estrada. Ô Zé, ô Zé! Era uma voz de homem, mas meio abafada, meio distorcida, como se estivesse gritando de dentro d'água. A primeira vez que ouvi, parei o caminhão e fiquei escutando. O grito veio mais umas 3 vezes, sempre do mesmo lugar, sempre com a mesma voz estranha. Cheguei a pensar em entrar no mato para ver quem estava me chamando, mas alguma coisa dentro de mim dizia para não fazer isso. Tinha uma sensação ruim no ar, como se fosse uma armadilha. Então liguei o caminhão e saí fora de lá o mais rápido possível. Mas o negócio foi se repetindo, dia após dia. Todo dia a mesma coisa. Os vultos no mato, o grito chamando meu nome e aquela sensação horrível de que eu estava sendo observado. Comecei a acelerar quando passava por ali, tentando diminuir o tempo que ficava naquele trecho da estrada. Mas não adiantava muito não, porque mesmo passando rápido, eu continuava vendo e ouvindo tudo. Foi aí que resolvi conversar com seu Antônio, um fazendeiro velho que conhece toda a região como a palma da mão. Quando contei para ele o que estava acontecendo, ele ficou com uma cara muito séria e disse: "Rapaz, você encontrou o ajuntador de pecados." Perguntei que diabo era aquilo, e ele me explicou que era um tipo de espírito que aparece na região há muito tempo. Disse que é uma coisa que carrega todas as maldades que as pessoas fazem, mas escondem dos outros, todos os pecados que ficam guardados no fundo da consciência. Ele aparece para quem carrega culpa, seu Antônio falou, para quem fez alguma coisa ruim e não teve coragem de assumir. A forma que ele descreveu a criatura batia exatamente com o que eu tinha visto. Homem pelado, rosto virado do avesso, que corria de 4 e chamava a pessoa pelo nome. "E sabe por que o rosto dele é virado?" perguntou.
É porque ele não consegue olhar para a própria cara de tanto nojo que sente de si mesmo. Quando ouvi aquilo, um frio subiu pela espinha. Porque eu sabia exatamente qual era a culpa que eu carregava, qual era o pecado que eu nunca tinha contado para ninguém. Há uns 10 anos atrás, eu atropelei um cachorro numa estrada de madrugada e não parei para ajudar. O bicho não morreu na hora, ficou agonizando na beira da estrada. Mas eu estava com medo de me complicar, estava com pressa de chegar em casa. Então fingi que não tinha visto e segui viagem. Nunca contei isso para ninguém, nem para minha mulher, nem para minha mãe, ninguém. Mas aquela culpa ficou comigo todos esses anos, me roendo por dentro. E agora o ajuntador de pecados tinha me encontrado. Seu Antônio disse que quando isso acontece, a pessoa tem que enfrentar a situação, tem que assumir o que fez de errado. Senão, a criatura não para de atormentar. Ele vai atrás da pessoa até conseguir o que quer, ele falou. E se você tentar fugir, ele vai te seguir até em casa. E foi exatamente o que aconteceu. Tentei mudar minha rota, comecei a fazer o caminho por outras estradas, mas não adiantou nada. Os vultos começaram a aparecer em outros lugares, os gritos começaram a vir de outros cantos. E numa noite, quando eu cheguei em casa, ele estava lá, parado no meu quintal, com aquele corpo pelado e aquele rosto virado, só me olhando. Não fez nada, não tentou me atacar, só ficou lá, como se estivesse esperando alguma coisa. E eu soube na hora o que ele queria. Queria que eu assumisse o que tinha feito, queria que eu parasse de carregar aquele segredo. Até hoje ele aparece de vez em quando, sempre no mesmo lugar, sempre me olhando com aqueles olhos virados. E até hoje eu não tive coragem de contar para ninguém sobre o cachorro que eu atropelei. Seu Bento morava numa fazendinha pequena aqui perto, uns 5 quilômetros da nossa casa. Era um homem de uns 60 anos, viúvo, que vivia sozinho com uns 3 cavalos que ele criava. O problema é que ele não sabia tratar os bichos direito. A gente sempre escutava os relinchos de dor que vinham de lá, sempre via os cavalos magros, feridos, com marcas de chicote pelo corpo todo. Meu pai tentou conversar com ele algumas vezes, tentou explicar que não era jeito de tratar animal, mas seu Bento era desses homens teimosos, desses que acham que sabem tudo e não escutam conselho de ninguém. Dizia que os cavalos eram dele, que ele fazia o que queria com eles e que ninguém tinha nada a ver com isso. E continuava maltratando os pobres bichos, batendo neles por qualquer coisa, deixando eles sem água quando estava muito quente, sem comida quando ele bebia demais e esquecia de dar ração. Era uma coisa que doía no coração da gente ver, mas não tinha o que fazer, porque na época não existia essa lei de proteção aos animais que tem hoje e a polícia não se metia nesse tipo de assunto. Um dia, há uns 3 anos atrás, seu Bento simplesmente sumiu. Ninguém viu ele sair de casa, ninguém viu ele pegar a estrada para lugar nenhum. A única coisa que encontraram foram os arreios dos cavalos, jogados no quintal da casa dele, todos sujos de sangue seco. Os cavalos tinham desaparecido também, não tinha sinal deles em lugar nenhum. O pessoal da região organizou umas buscas, procurou ele no mato, nas fazendas vizinhas, até na cidade, mas ninguém achou rastro nem dele, nem dos animais. A casa ficou abandonada, com as portas abertas balançando no vento. E aos poucos, o mato foi tomando conta de tudo. Todo mundo comentava sobre o sumiço dele. Cada um tinha uma teoria diferente. Uns achavam que ele tinha fugido por causa de alguma dívida. Outros achavam que ele tinha sido morto por algum desafeto. Mas ninguém imaginava o que realmente tinha acontecido. Pelo menos não até começarem os barulhos estranhos. Umas 2 semanas depois do desaparecimento, o pessoal que morava mais perto da fazenda dele começou a reclamar de uns sons que vinham de lá durante a madrugada. Eram relinchos de cavalos, mas não relinchos normais. Eram gritos de dor, de desespero,
como se os bichos estivessem sendo torturados. E junto com os relinchos, dava para ouvir claramente o som de um chicote estalando no ar, como se alguém tivesse batendo nos animais sem parar. No começo a gente pensou que fossem outros cavalos, que algum vizinho tivesse colocado gado pastando na propriedade abandonada. Mas quando íamos olhar de manhã, não tinha bicho nenhum por lá, não tinha pasto pisado, não tinha cocô de cavalo, nada que indicasse que algum animal tinha passado pelo lugar. Era como se os sons viessem do nada, como se fossem fantasmas de cavalos gemendo na escuridão. Os barulhos foram ficando mais frequentes e mais altos. Toda noite, sempre no mesmo horário, por volta das 2 da manhã, começava aquela sinfonia horrível. Relinchos, chicotadas e, às vezes, até uma voz de homem gritando junto, como se estivesse brigando com os cavalos. Dona Rosa, que morava mais perto da fazenda abandonada, disse que, às vezes, conseguia ouvir palavras soltas no meio da gritaria. Palavras de raiva, de ódio, como se alguém estivesse xingando e ameaçando os bichos. E uma noite ela jurou que ouviu a voz do próprio seu Bento gritando: "Vocês vão me obedecer, vocês são meus." A coisa foi ficando tão intensa que algumas famílias da vizinhança começaram a pensar em se mudar para outro lugar. Ninguém conseguia dormir direito com aquele barulho infernal toda madrugada. E o pior é que quando a gente ia lá de dia tentar entender o que estava acontecendo, tudo estava normal, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Foi numa dessas noites barulhentas que resolvi ir até lá ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Peguei uma lanterna e caminhei até a fazenda abandonada, seguindo o som das chicotadas e dos relinchos. Quanto mais eu me aproximava, mais claro ficava que aquilo não era coisa natural. Os sons vinham de todos os lados ao mesmo tempo, como se tivesse uma manada inteira de cavalos sendo torturados, mas não dava para localizar de onde exatamente eles saíam. Cheguei até a cerca da propriedade e fiquei ali, escondido atrás de uma árvore, tentando enxergar alguma coisa no escuro. A lanterna não estava iluminando muita coisa. Eu estava com medo de acender ela e chamar a atenção de quem quer que estivesse fazendo aquela baderna. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me dá pesadelo quando lembro. No meio do quintal da casa abandonada, tinha um cavalo parado. Mas não era um cavalo normal. Era um bicho grande, preto, com os olhos completamente brancos, que brilhavam no escuro como 2 lâmpadas. As patas dele tinham marcas de queimadura, como se tivessem sido colocadas no fogo. E o corpo inteiro era coberto de cicatrizes e feridas abertas. E montado em cima dele, segurando um chicote na mão, estava seu Bento. Só que não era o seu Bento que a gente conhecia. Era alguma coisa que tinha a forma dele, mas a pele estava solta, pendurada no corpo, como se fosse um couro velho mal curtido. Os olhos dele também eram brancos como os do cavalo, e quando ele levantava o chicote para bater no animal, dava para ver que o braço dele se esticava de um jeito que não era natural, como se fosse feito de borracha. O cavalo relinchou de dor quando o chicote acertou o lombo dele, mas em vez de tentar se livrar do cavaleiro, ficou parado, como se não tivesse escolha. E aí eu entendi o que tinha acontecido. Seu Bento não tinha sumido, não tinha fugido, nem sido morto por ninguém. Ele tinha se transformado em outra coisa. Tinha virado o mesmo tipo de tormento que ele causava nos cavalos quando estava vivo. Só que agora, em vez de ele torturar os bichos, eram os bichos que tinham o controle da situação. Ele não tinha sumido, só tinha trocado de lugar com os animais que ele maltratava. Agora, era ele quem estava condenado a apanhar sem parar. Era ele quem não podia se defender. Era ele quem tinha que aguentar a dor que antes ele causava nos outros. Fiquei ali assistindo por alguns minutos, meio hipnotizado por aquela cena surreal. O cavalo começou a galopar pelo quintal, carregando seu Bento nas costas, e a cada passada o chicote descia nas costas do homem. Só que agora era o próprio braço dele que se mexia sozinho, como se tivesse vida própria, batendo nele sem parar. E ele gritava, implorava para parar, chorava como uma criança,
mas o chicote continuava descendo. Era a coisa mais assustadora e ao mesmo tempo mais justa que eu tinha visto na vida. Voltei para casa correndo e nunca mais contei para ninguém o que tinha presenciado. Até hoje, quando passo perto daquela fazenda abandonada, ainda escuto os relinchos e as chicotadas. Mas agora eu sei que não são os cavalos que estão apanhando. É seu Bento pagando por tudo que fez de errado quando tinha a chance de ser diferente. No fundo do sítio do meu avô tinha uma coisa que sempre me deu curiosidade. Um poço tampado com uma laje grossa de cimento. Desde pequeno eu perguntava pro vô o que tinha ali embaixo, por que ele tinha tampado daquele jeito. Mas ele sempre desconversava. Dizia só que ali morava a sede da terra e que era melhor deixar as coisas como estavam. Minha avó também não falava muito sobre o assunto. Só fazia cara feia quando eu tocava no assunto e mudava de conversa rapidinho. Conforme eu fui ficando mais velho, a curiosidade só aumentou. Que tipo de sede da terra era aquela? Por que meus avós tinham tanto medo de falar sobre um simples poço? Será que tinha algum tesouro enterrado lá? Alguma coisa valiosa que eles queriam proteger? Ou será que era alguma superstição boba, dessas que o pessoal mais antigo acredita sem ter motivo real? Fui crescendo com essas perguntas martelando na minha cabeça, mas sempre respeitei a vontade dos meus avós e nunca mexi no poço. Quando meu avô morreu, há uns 2 anos, herdei o sítio junto com meus primos. Só que eles não se interessaram muito pela propriedade, preferiram ficar com a parte em dinheiro da herança e me deixaram com a terra. Fiquei feliz com o arranjo, sempre gostei daquele lugar. Sempre sonhei em morar no sítio e ter uma vida mais tranquila longe da cidade. Me mudei para lá no mês seguinte e comecei a cuidar da propriedade, plantar umas verduras, criar umas galinhas e um cachorro que ganhei de um vizinho. Tudo estava indo bem. Eu estava me adaptando à vida no campo, curtindo a paz e o silêncio. Só que aquele poço continuava lá, bem no fundo do terreno, me chamando a atenção toda vez que eu passava perto. Agora que eu era o dono do lugar, nada me impedia de descobrir o que tinha lá embaixo. Que mal podia fazer dar uma olhadinha? Se fosse só um poço seco mesmo, eu tamparia de volta e pronto. Se tivesse alguma coisa interessante, pelo menos eu mataria a curiosidade que me acompanhava desde criança. Numa manhã de sábado, resolvi quebrar a tampa do poço. Peguei uma marreta e uma alavanca e fui lá para o fundo do sítio, determinado a descobrir de uma vez por todas o que meus avós escondiam ali. A laje de cimento era mais grossa do que eu imaginava. Precisei trabalhar umas 2 horas batendo e fazendo alavanca, até conseguir quebrar um pedaço grande o suficiente para poder olhar lá dentro. Quando finalmente consegui abrir um buraco na tampa, acendi uma lanterna e dei uma espiada. Era um poço fundo mesmo, devia ter uns 10 metros de profundidade, com as paredes de pedra e o fundo coberto de água escura. No começo não vi nada de especial. Parecia um poço comum como qualquer outro. Fiquei até meio decepcionado. Esperava encontrar alguma coisa mais interessante depois de toda aquela expectativa. Pensei em tampar de volta e esquecer o assunto, mas resolvi quebrar o resto da tampa mesmo, já que tinha começado o serviço. Nos primeiros dias depois que abri o poço, não notei nada de diferente. Continuei minha rotina normal, cuidando da horta, alimentando as galinhas, fazendo as tarefas da casa. Só que aí começaram a acontecer umas coisas estranhas. Primeiro foram as galinhas. Uma manhã acordei e faltava uma no galinheiro. Procurei ela pelo sítio todo, achando que tinha fugido ou que algum bicho tinha pego ela, mas não encontrei nem pena, nem sinal de luta, nada. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido do ar. No dia seguinte, sumiram mais 2. Na semana seguinte, foi a vez do cachorro. Ele estava brincando no quintal na hora do almoço e quando saí para dar comida para ele no final da tarde, cadê o bicho?
Sumiu completamente, sem deixar rastro. Comecei a ficar preocupado, pensando que podia ter algum ladrão na região, alguém que estava levando meus animais para vender ou para comer. Mas que tipo de ladrão consegue entrar numa propriedade sem fazer barulho, pegar os bichos sem eles reagirem e sumir sem deixar pista nenhuma? E aí aconteceu o pior. Minha mãe sumiu também. Ela tinha vindo passar o fim de semana comigo para me fazer companhia e ajudar com alguns afazeres da casa. No sábado à noite a gente conversou até tarde, ela estava animada, falando dos planos que tinha para ajudar a melhorar o sítio. No domingo de manhã, acordei e ela não estava na cama dela. Procurei pela casa toda, gritei o nome dela, olhei nos arredores da propriedade, mas nada. O carro dela continuava na garagem, as roupas dela continuavam todas no guarda-roupa, mas ela tinha sumido igual aos bichos. Chamei a polícia que fez uma busca na região, mas não encontraram nenhuma pista. Foi como se ela tivesse evaporado durante a madrugada. Fiquei desesperado, sem saber o que fazer, sem entender como aquilo era possível. E foi aí que comecei a sonhar com ela. Toda noite eu sonhava que ela estava me chamando de algum lugar muito fundo, muito escuro. No sonho, eu conseguia ouvir a voz dela claramente, meio abafada, como se ela estivesse falando de debaixo d'água. "Filho, me tira daqui!" ela gritava. "Eu tô aqui embaixo, no fundo!" E no sonho eu corria pelo sítio procurando ela, seguindo a voz, até que percebia que o som vinha de dentro do poço. Aí eu me acordava assustado, suado, com o coração batendo descompensado. No começo achei que eram só pesadelos por causa do desespero de ter perdido ela. Mas os sonhos foram se repetindo, sempre iguais, sempre com ela pedindo socorro de dentro do poço. Numa dessas noites, resolvi ir até lá conferir. Peguei uma corda, uma lanterna potente e fui até o fundo do sítio. Quando cheguei perto do poço e acendi a lanterna para olhar lá dentro, quase tive um infarto. Tinha alguma coisa se mexendo na água lá embaixo. Joguei a corda para dentro do poço e gritei o nome da minha mãe, achando que ela tinha caído lá dentro e estava tentando se salvar. Mas o que subiu pela corda não foi minha mãe. Foi uma coisa preta, escorregadia, que subia rapidinho pela parede do poço em direção à superfície. Saí correndo de lá sem nem olhar para trás, com um medo que eu nunca tinha sentido na vida. No dia seguinte, voltei lá com 2 vizinhos. Mas quando olhamos dentro do poço, não tinha nada se mexendo. Só a água parada, escura, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha visto alguma coisa e que aquela coisa não era natural. Foi aí que procurei Dona Aparecida, uma benzedeira que conhecia meu avô há muito tempo. Quando contei para ela sobre o poço e sobre o que tinha acontecido, ela ficou com uma cara de pânico. "Menino", ela disse, "seu avô não tampou aquele poço à toa. Ele sabia o que morava lá dentro." Ela me explicou que alguns lugares têm uma fome própria, uma sede de mentiras e segredos que as pessoas carregam. "Aquele poço se alimenta de quem tem alguma coisa para esconder", ela falou. "E quem chega perto dele com o coração sujo acaba sendo puxado para dentro." Perguntei se tinha jeito de recuperar minha mãe, e ela balançou a cabeça tristemente. "O que entra lá dentro não sai mais, filho. Agora é só tampar de novo e torcer para que ele fique satisfeito com o que já comeu." Mas eu não consegui simplesmente tampar e esquecer. Toda noite, ainda sonho com minha mãe, me chamando de lá de dentro, pedindo para eu salvá-la. E o pior é que agora eu entendo por que ela foi escolhida. Lembrei de uma mentira grande que ela carregava há anos, um segredo que só eu sabia. Ela tinha um caso com o marido da minha tia, há mais de 15 anos. Nunca contou para ninguém, nunca assumiu, sempre fingiu que era uma mulher honesta. O poço sentiu o cheiro da mentira dela e quis se alimentar. Agora ele não quer mais silêncio. Toda vez que eu passo perto dali, sinto como se ele estivesse esperando por mim também. Porque eu também tenho mentiras guardadas, segredos que nunca contei para ninguém. E uma hora ou outra, ele vai querer elas também.
Sempre escutei histórias sobre o bicho tijolo, mas nunca levei muito a sério. Diziam que nas redondezas do Matagal, perto da antiga olaria que fechou há uns 20 anos, vivia uma coisa esquisita que se alimentava da culpa de quem já mandou matar alguém. Meu patrão sempre ria quando alguém tocava no assunto. Dizia que era superstição de gente ignorante, coisa de quem não tinha estudo. Bicho tijolo, ele falava. Que besteira é essa? Tijolo não tem vida própria, não. Ele sempre foi meio metido a sabidão. Sempre quis parecer mais inteligente que o pessoal da região. Trabalhei para ele durante uns 5 anos, cuidando de umas propriedades que ele tinha espalhadas pela região. Ele comprava terrenos baratos, construía umas casinhas simples e alugava para pessoal de renda baixa. Era um negócio que dava dinheiro bom, principalmente porque ele não gastava muito com material de construção. Sempre usava tijolo barato, às vezes até tijolo usado que ele comprava de demolições. O problema é que meu patrão não era só avarento, não. Com o tempo fui percebendo que ele se envolvia com umas coisas meio pesadas. Tinha ligação com a milícia da região, conhecia uns caras perigosos que faziam uns trabalhos sujos por dinheiro. Uma vez escutei ele conversando no telefone com alguém, falando sobre resolver um problema que ele estava tendo com um inquilino que não queria sair de uma casa. O cara estava atrasado com aluguel há uns meses, mas se recusava a deixar o imóvel porque não tinha para onde ir. Meu patrão estava irritado. Dizia que ia dar um jeito na situação, que conhecia gente que sabia resolver esse tipo de coisa. Uns dias depois, o inquilino apareceu morto numa estrada com sinais de espancamento. A polícia disse que tinha sido assalto, mas todo mundo sabia que não era verdade. E meu patrão ficou com aquele sorriso satisfeito de quem conseguiu o que queria. Isso aconteceu umas 3 vezes em 2 anos. Sempre que alguém dava problema para ele, sempre que alguém tentava enfrentá-lo ou não pagava o que devia, a pessoa acabava morrendo de forma misteriosa. E ele sempre ficava com aquela cara de inocente, como se não soubesse de nada. Mas eu sabia que ele estava por trás daquilo, que ele pagava para a gente da milícia resolver os problemas dele. Nunca falei nada porque tinha medo de virar o próximo da lista, mas aquilo ficava me incomodando, me dando uma sensação ruim no estômago. Eu precisava do emprego, precisava do dinheiro, então continuei trabalhando para ele fingindo que não sabia de nada. Mas dentro de mim, eu sabia que estava sendo cúmplice de uma coisa muito errada. Há uns 3 meses atrás, meu patrão começou a reclamar de uns sonhos estranhos que estava tendo. Dizia que sonhava com paredes que respiravam, com tijolos que se mexiam sozinhos, com casas que cresciam em volta dele tentando o engolir. No começo ele achava engraçado, contava os sonhos rindo, como se fossem piadas. Mas depois de algumas semanas, ele começou a ficar preocupado. Os sonhos estavam ficando mais frequentes, mais realistas, e ele acordava sempre muito assustado. É coisa da idade, ele dizia. Deve ser o estresse do trabalho. Mas eu via que não era só isso. Ele estava ficando mais nervoso, mais paranoico, sempre olhando por cima do ombro como se alguém tivesse seguindo ele. E começou a evitar passar perto da antiga olaria. Sempre dava uma volta grande quando precisava ir naquela direção. Uma manhã, ele não apareceu no escritório. Isso era estranho porque ele era muito pontual. Sempre chegava no mesmo horário todos os dias. Liguei para a casa dele e ninguém atendeu. Fui até lá e encontrei a casa vazia, com sinais de que ele tinha saído com pressa. O café ainda estava quente na mesa, a televisão ligada, a porta dos fundos aberta. O carro dele estava na garagem, então ele não tinha viajado. Chamei a polícia, que organizou uma busca na região. Procuramos ele por toda parte, nas propriedades que ele administrava, nas casas dos conhecidos, até na cidade. Nada. Era como se ele tivesse evaporado. A única coisa estranha que encontraram foi o GPS do celular dele, que mostrava que ele tinha ido até a região da antiga olaria na madrugada. Mas quando foram procurar lá, não acharam rastro dele.
2 dias depois, resolvi ir até a olaria por conta própria. Não sei porquê, mas alguma coisa me dizia que eu ia encontrar uma resposta por lá. A olaria tinha parado de funcionar há muito tempo, mas ainda tinha algumas construções de pé. O forno grande, onde queimavam os tijolos, uns galpões, onde guardavam o material, e uma casinha pequena que devia ser do administrador. Quando cheguei perto da casinha, notei uma coisa estranha. Os tijolos das paredes estavam quentes, mesmo sem ter fogo nenhum aceso. Encostei a mão na parede e quase queimei os dedos, como se tivesse uma fornalha acesa lá dentro. E tinha um cheiro esquisito no ar, um cheiro doce e enjoativo, como de carne cozinhando devagar. Empurrei a porta da casinha e entrei. E aí vi uma coisa que vai ficar gravada na minha memória para o resto da vida. As paredes internas estavam cobertas de uma substância vermelha que parecia sangue misturado com barro. E no meio dessa mistura dava para ver pedaços do meu patrão. Um braço aqui, uma perna ali, o rosto dele meio derretido, como se tivesse sido cozinhado junto com o tijolo. Era como se a parede tivesse engolido ele. E agora ele fazia parte da construção. Os olhos dele ainda mexiam, me olhando com uma expressão de desespero absoluto, e a boca tentava falar, mas só saía um gemido abafado. Saí correndo de lá, completamente apavorado. Não contei para a polícia o que tinha visto, porque sabia que eles não iam acreditar. Como eu ia explicar que uma parede tinha engolido meu patrão, que ele tinha virado parte dos tijolos da construção? Eles iam achar que eu estava louco. O caso foi arquivado como desaparecimento sem explicação e a vida continuou. Mas desde aquele dia, toda madrugada, eu ouço um barulho estranho vindo da direção da olaria. É o som de massa sendo batida, como se alguém estivesse fazendo tijolos novos. E às vezes, quando o vento está na direção certa, dá para ouvir um gemido baixinho, como se fosse alguém tentando gritar, mas não conseguindo. Sei que é meu patrão, ainda consciente, ainda sofrendo, pagando por todas as mortes que ele mandou fazer. O bicho tijolo finalmente encontrou ele, e agora ele faz parte da toca. E pelo que eu sei sobre a culpa que eu mesmo carrego por ter sido cúmplice dele, uma hora ou outra vai ser minha vez também. Minha prima sempre foi meio desrespeitosa com as coisas sagradas. Não é que ela fosse má pessoa, mas tinha essa mania de fazer gracinha com tudo, de zoar as tradições da família, de não levar nada a sério. Durante uma reza que a gente estava fazendo para minha bisavó, que tinha ficado doente, ela fez uma coisa que deixou todo mundo revoltado. Estavam todas as mulheres da família reunidas na sala, acendendo velas, rezando o terço, pedindo proteção para a velhinha. Era um momento sério, respeitoso, como sempre fazíamos quando alguém da família estava precisando. Mas minha prima, que na época tinha uns 22 anos, começou a fazer brincadeira. Primeiro ela ficou rindo baixinho durante as orações, depois começou a imitar o jeito que minha tia falava, fazendo careta para me fazer rir também. Quando minha mãe mandou ela parar com a palhaçada, ela fez uma cara de inocente e fingiu que estava participando da reza direito. Só que aí ela fez a pior besteira da vida dela. Quando ninguém estava olhando, ela pegou uma das velas que estavam acesas no altar e virou ela de ponta cabeça, deixando ela com a chama para baixo e o pavio para cima. E ainda por cima, falou bem baixinho, mas alto o suficiente para eu escutar: "Quero ver o capeta aparecer agora." Eu fiquei gelado quando ouvi aquilo, porque mesmo sendo novo, eu sabia que tinha coisas que não se brinca. Minha avó sempre ensinou pra gente que vela acesa é coisa séria, que tem poder, que não pode mexer de qualquer jeito. E virar uma vela durante uma oração é uma das piores coisas que alguém pode fazer. É como se fosse um desafio, uma provocação para as forças do mal. Mas minha prima achou aquilo engraçado. Ficou com aquele sorrisinho malicioso de quem fez uma travessura e está achando que vai dar em nada. Todo mundo na sala percebeu a vela virada ao mesmo tempo.
Foi um silêncio pesado, daqueles que dá para sentir no ar. Minha tia, que é mãe dela, ficou furiosa. Começou a gritar, dizendo que ela não tinha juízo, que ia trazer maldição para a família toda, que certas coisas não se faz nem de brincadeira. Minha avó, que até então estava quieta, levantou da cadeira dela toda trêmula e foi apagar a vela. Mas quando ela tentou virar a vela do jeito certo, a chama não quis se mexer. Era como se tivesse grudada na posição errada, como se alguma força invisível tivesse segurando ela. Tentaram várias vezes, mas a vela não saía daquela posição. No final, minha avó teve que apagar ela completamente e jogar no lixo. E antes de sair da sala, ela olhou para minha prima com uma cara de decepção que cortava o coração e disse: "Você não sabe o que acabou de fazer, menina, mas vai aprender." Nos 2 dias seguintes, nada de diferente aconteceu. Minha prima continuou com a vida normal dela, indo trabalhar, saindo com as amigas, fazendo as coisas que sempre fez. Até parecia que tinha se esquecido completamente da besteira que tinha feito durante a reza. Quando eu tentei conversar com ela sobre o assunto, ela deu de ombros e disse que era tudo superstição boba, que vela não tinha poder nenhum, que minha avó era meio doida com essas crenças antigas. Se o capeta quisesse mesmo aparecer, ela falou rindo, já teria aparecido, né? Eu tentei explicar para ela que certas coisas levam tempo para se manifestar, que nem sempre o castigo vem na hora, mas ela não quis ouvir. Estava convencida de que tinha feito uma brincadeira inofensiva e que não ia dar em nada. Na segunda noite depois da reza, acordei com um cheiro estranho no ar. Era um cheiro de cera derretida, misturado com enxofre, como se alguém tivesse queimando pneu junto com vela. O cheiro estava vindo do quarto da minha prima, que dormia no andar de cima da casa. Levantei da cama e subi para ver o que estava acontecendo, achando que ela tinha esquecido alguma vela acesa ou alguma coisa assim. Quando cheguei perto do quarto dela, vi uma luz amarelada saindo por baixo da porta, como se tivesse uma fogueira acesa lá dentro. Bati na porta chamando por ela, mas ninguém respondeu. Abri a porta devagar e quase desmaiei com o que vi. No meio do quarto, grudada no teto como se fosse um lustre, estava uma vela enorme, acesa, pingando cera no chão. Era igualzinha à vela que ela tinha virado durante a reza, só que umas 10 vezes maior. E minha prima estava pendurada do teto também, de cabeça para baixo, como se alguém tivesse grudado ela lá em cima. Os olhos dela estavam completamente brancos, sem pupila nenhuma, e ela não estava respirando, ou pelo menos não estava respirando do jeito normal. O peito dela subia e descia de um jeito estranho, como se o ar estivesse entrando pela boca e saindo pelos pés. E os pés, meu Deus, os pés dela estavam queimados, pretos como carvão, como se alguém tivesse usado eles de pavio de vela. Gritei por socorro, chamei todo mundo da casa. Minha tia subiu correndo, junto com minha mãe e minha avó. Quando elas viram a cena, minha tia desmaiou na hora e minha mãe começou a chorar desesperada. Só minha avó ficou calma, como se já esperasse por aquilo. Ela olhou para minha prima pendurada no teto e balançou a cabeça tristemente. "Ela quis ver o capeta", disse baixinho. "Agora tá vendo. Tentamos tirar ela de lá, mas era impossível. Era como se ela tivesse colado no teto, não saía nem com toda a força que a gente fez. Chamamos o bombeiro, a polícia, mas ninguém conseguiu explicar como aquilo tinha acontecido, muito menos como tirar ela dali. No final, ela acabou morrendo pendurada daquele jeito. Os médicos disseram que foi parada cardíaca, mas eu sei que não foi isso. Ela morreu porque virou vela humana, porque foi castigada por desrespeitar as forças que não devia ter provocado. Quando finalmente conseguiram desgrudar ela do teto, os pés dela estavam completamente consumidos, como se tivessem sido queimados por dentro para fora. E a vela gigante que estava pendurada junto com ela tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. A única coisa que sobrou foi uma mancha escura no teto do quarto. Uma mancha que parece com o formato de uma chama de vela.
e que não sai nem com tinta, nem com nada que a gente já tentou usar para limpar. Até hoje, quando passo perto daquele quarto, sinto o cheiro de cera queimada, misturada com enxofre. E às vezes, quando fico muito tempo olhando para a mancha no teto, tenho a impressão de que ela se mexe, como se fosse uma chama tremulando no vento. Minha família nunca mais fez reza em casa, e eu nunca mais brinquei com vela acesa, porque agora eu sei que certas coisas não são superstição. Certas coisas são reais, e quando você desrespeita elas, elas cobram o preço. Minha avó sempre guardou um pote de barro no canto da cozinha, cheio de umas folhas secas, misturadas com terra preta. Quando eu era pequeno, sempre perguntava para ela o que era aquilo, por que ela guardava terra dentro de casa. Ela dizia que era para proteger a família, que aquelas folhas e aquela terra tinham poder para afastar as energias ruins, para manter a casa segura. Isso aqui é a raiz da proteção. Ela sempre falava: enquanto esse pote estiver aqui, nada de mal entra nesta casa. Meu primo, que sempre se achou mais inteligente que todo mundo, vivia provocando minha avó por causa daquelas crenças. Ele estudava biologia na faculdade e achava que sabia tudo sobre plantas e terra. Sempre que via o pote, fazia comentários irônicos. Dizia que era feitiçaria inútil, que não passava de superstição de gente ignorante. Minha avó tentava explicar para ele que não era questão de fé ou de ciência, que era conhecimento passado de geração em geração, que funcionava independente de a pessoa acreditar ou não. Mas ele só ria e balançava a cabeça com aquela pose de superioridade de quem acha que é mais evoluído que os outros. Vó, ele dizia, isso aí é terra comum misturada com folha seca. Não tem poder nenhum, não protege nada. É só sujeira ocupando espaço na cozinha. Ela ficava chateada com esse tipo de comentário, mas nunca brigava com ele. Só suspirava e mudava de assunto, como se soubesse que não adiantava discutir. Mas eu via nos olhos dela uma preocupação, como se ela tivesse medo de que a descrença dele pudesse trazer consequências ruins para a família. Numa manhã de domingo, meu primo chegou na casa da minha avó mais cedo que o normal. Ela tinha ido na missa, e ele ficou sozinho na cozinha. Quando a gente voltou da igreja, encontrou ele na varanda, com o pote de barro nas mãos e aquele sorriso malicioso no rosto. "Ó, pessoal", ele falou, "resolvi fazer uma faxina na cozinha da avó. Joguei fora essa sujeira que estava aqui." Minha avó ficou branca na hora, como se tivesse levado um soco no estômago. "O que você fez, menino?" ela perguntou com a voz tremendo. "Onde você jogou?" Ele apontou para o quintal dos fundos e disse que tinha despejado tudo no canteiro de flores, que pelo menos as plantas iam aproveitar a terra. "Agora vocês podem usar o pote para guardar alguma coisa útil", ele falou, todo orgulhoso da boa ação que tinha feito. Minha avó correu para o quintal, desesperada, tentando juntar a terra e as folhas que ele tinha jogado fora. Mas era impossível separar aquela mistura da terra comum do canteiro. Tudo já tinha se misturado, tinha perdido o poder que tinha. Ela ficou ali, agachada no chão, tentando salvar alguma coisa, mas a gente via que já era tarde demais. Quando voltou para dentro de casa, ela estava com lágrimas nos olhos e uma expressão de desespero que eu nunca tinha visto antes. "Vocês não sabem o que ele fez", ela disse baixinho. "Ele quebrou a proteção da casa. Agora não tem mais nada para nos defender." Meu primo continuava rindo, achando que ela estava exagerando, que era só drama de pessoa supersticiosa. Mas no dia seguinte começaram a aparecer as formigas. Não eram formigas normais, pequenininhas, como as que sempre tem em casa. Eram formigas grandes, vermelhas, com umas mandíbulas que pareciam alicates. E o mais estranho, elas só apareciam perto do meu primo. Quando ele sentava no sofá, elas subiam pelas pernas da mesa e iam direto para ele. Quando ele ia comer,
Elas apareciam do nada e marchavam em direção ao prato dele. E quando elas mordiam, deixavam umas marcas vermelhas e inchadas na pele, como se fosse picada de cobra pequena. No começo ele achou que era coincidência, que as formigas tinham aparecido por causa da época do ano ou sei lá o quê. Mas quando ele passou inseticida na casa toda e elas continuaram aparecendo só para ele, começou a ficar preocupado. Em uma semana, a situação ficou insuportável. As formigas apareciam de manhã, de tarde, de noite, sempre em volta dele. Elas saíam das frestas da parede, de dentro dos móveis, até de dentro da roupa dele. E toda vez que mordiam, ele ficava mais fraco, mais magro, como se elas estivessem sugando a energia dele junto com o sangue. Ele começou a comer mais, mas não adiantava. Continuava emagrecendo de um jeito assustador, ficando com a pele grudada no osso, com os olhos fundos, igual um doente em estado terminal. Os médicos não conseguiam explicar o que estava acontecendo com ele. Todos os exames davam normais, não tinha sinal de doença nenhuma, mas ele continuava definhando. Foi aí que minha avó falou aquelas palavras que nunca vou esquecer. Quem joga fora a raiz, apodrece por dentro. Ela explicou que a proteção da casa não era só contra espíritos ou energias ruins, mas contra tudo que podia fazer mal para a família. E que quando essa proteção é quebrada de forma desrespeitosa, por alguém que não acredita e ainda por cima zomba, o castigo vem na mesma proporção da ofensa. As formigas vieram cobrar o que ele fez, ela disse. Elas vão sugar ele até conseguir devolver o equilíbrio que ele quebrou. Meu primo tentou de tudo para se livrar das formigas. Passou repelente no corpo, tomou banho com produtos químicos, até mudou de casa por uns dias. Mas não adiantava nada. Onde quer que ele fosse, as formigas o seguiam. E quanto mais ele tentava matá-las, mais elas apareciam. Era como se cada formiga morta virasse 10 vivas, numa multiplicação sem fim. No final, ele voltou para a casa da minha avó, magro como um galho seco, implorando para ela ajudar ele de algum jeito. Mas ela balançou a cabeça tristemente e disse que não tinha mais o que fazer. O mal já está dentro de você, ela falou, e só vai parar quando conseguir o que quer. Até hoje, 2 anos depois, meu primo continua sendo perseguido pelas formigas. Ele mora sozinho agora, porque não consegue conviver com mais ninguém sem colocar a pessoa em perigo.